Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser, me segue lá no Instagram, no @abá, do jeito que tá escrito aqui. Lá saem bastidores do canal, conteúdo mais sobre cultura pop, literatura, moda e muito mais. E agora eu também tô no Twitter, também no @abá, do jeito que apareceu escritinho aqui. Por lá eu vou dar mais opiniões, fazer algumas críticas sobre alguns filmes, coisas relacionadas a cinema, série, livros, que eu não comentar por aqui. Vai ser muito legal, então te espero lá. Você aí que é gamer com certeza já deve estar ligado no lançamento da Netflix The Witcher, a série, e gerou uma grande comoção nas redes sociais, porque é um jogo muito amado, mas poucas pessoas sabem que na verdade o jogo foi inspirado em uma série de livros escritas por um autor polonês, e tem muitas curiosidades a respeito desse universo. Então eu resolvi fazer essa espécie de intensivão aqui com várias informações legais sobre as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre The Witcher. Vamos conhecer um pouco melhor a história de, como diz o Rafa, o Geraldo Bruxeiro. Rafa, por que você chama de Geraldo Bruxeiro? Explica para as pessoas. Ué, porque o nome dele é Geraldo. Geralt the Witcher. Geraldo Bruxeiro. Tudo é autoexplicativo. Não, mas por que bruxeiro? Ah, não vou dar explicação do inglês, cara. Geraldo Bruxeiro pros íntimos. Então vamos lá. Foi traduzido no Brasil como bruxo, mas na verdade a ocupação do Geralt é um pouco mais complicado. Ele seria ali uma espécie de caçador de recompensas, e geralmente os bruxos como ele são recrutados e treinados durante um tempo por seus mestres. Eles são expostos a algumas mutações que reforçam as habilidades deles, e eles também desenvolvem a habilidade de fazer magias e se envolver ali com magia básica. Daí essa alusão ao termo bruxo, mas na verdade ele não é um bruxo em si que fica ali fazendo poções no caldeirão com um chapéu de mago Merlin. O universo ali de The Witcher passou por um evento cataclísmico que deu origem a muitos monstros, a muitas criaturas sobrenaturais que ficam aterrorizando a população. Então os bruxos do estilo do Geralt passam a vida caçando esses monstros, e aí ao invés deles aceitarem dinheiro propriamente dito como recompensa, eles podem aceitar ou itens diversos, principalmente animais que vão ajudar ali na locomoção, que vão ajudar de alguma forma na jornada deles, como cavalos, por exemplo. Mas também existe uma recompensa muito importante e muito complicada, porque apesar dele ser um herói, né, porque ele salva ali a população dos monstros, os bruxos não são muito bem vistos, porque como recompensa eles também podem pedir uma criança que esteja no ventre da mãe, e essa criança é recrutada para ser um bruxo assim como eles e separadas da família. Então, pelo fato das famílias temerem que as suas crianças sejam levadas por eles e elas não poderem negar isso, os bruxos são um pouco mal vistos ali naquele universo. O Geralt em si, ele é considerado um dos bruxos mais poderosos do universo de The Witcher, porque ele mesmo pediu aos mestres dele para exporem ele a mutações muito mais avançadas do que os outros bruxos, o que fez elevar as habilidades dele. Mas na verdade ele tem um temperamento muito forte, ele não gosta muito de se envolver com o sistema político, com o sistema ali social, as coisas, as regras, a civilidade ali do local. Ele não gosta muito de interferir nisso, então ele optou por ser solitário e ficar andando pelo continente, que
que é como é nomeado o universo ali de The Witcher, e ele fica vagando e conhecendo os lugares e indo de lugar em lugar atrás das recompensas. Então ele é meio que um cavaleiro solitário ali, e o mais poderoso porque ele também consegue fazer os bruxos têm acesso à magia básica, mas também ele consegue fazer um pouco mais do que os outros bruxos geralmente conseguem. Os livros foram escritos por um autor polonês que eu não consigo falar o nome, o Rafa vai deixar escrito aqui embaixo porque é muito complicado. São vários livros, mas a série principal a cronologia é Tempo de Tempestade, que é o prelúdio da saga, O Último Desejo, A Espada do Destino, O Sangue dos Elfos, O Tempo do Desprezo, O Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago, parte 1 e parte 2. Na verdade, o The Witcher ele foi um grande sucesso ali na Polônia, no meio literário, por causa desses livros, mas ele explodiu para o mundo inteiro com The Witcher 3, que foi, no caso, a terceira parte da série de jogos. A primeira foi lançada em 2007, teve uma recepção bacana, as pessoas gostaram, mas a partir do terceiro explodiu e foi uma grande comoção entre os gamers. Os eventos dos jogos acontecem após a história dos livros, mas mais num universo paralelo. Nos jogos, ali no jogo, o Geralt acorda meio desmemoriado, assim, para que o jogador possa se inserir naquele universo, e aos poucos ele vai relembrando algumas coisas, então não necessariamente é uma continuação fiel da saga de livros. Ocorreram também várias adaptações para os quadrinhos, mas a adaptação mais recente é em parceria com a Dark Horse, e eles são diretamente baseados em The Witcher 3, naquele universo ali, e não nos livros em si. Os quadrinhos são A Casa de Vidro, Os Filhos da Raposa, A Maldição dos Corvos. E os jogos possuem, no caso, duas expansões, que são Hearts of Stone e Blood Wine, e também dois spin-offs, que é uma sigla que eu também não consigo pronunciar, o Rafa vai deixar aqui embaixo, e The Witcher Tales Thornbreaker. Também já houve uma tentativa de adaptar ali o universo do bruxeiro, como diz o Rafa, para o cinema e para as séries lá na Polônia, mas foram produções muito criticadas, tanto pelo público quanto pelo criador da série, e gerou uma má fama ali na época. A galera não queria se envolver, até por causa disso a adaptação da Netflix foi tão esperada, porque o grande público realmente não tem conhecimento dessa adaptação, então acha que está sendo a primeira, e está sendo muito bem feita. A história principal ali no universo dos livros e dos jogos gira em torno de 4 personagens principais, que é o Geralt de Rivia, como diz o Rafa, Geraldão, a Yennefer, que é o par romântico dele, uma feiticeira muito poderosa, a Ciri, que é uma jovem princesa ali que cruza o caminho deles, e nos livros ela tem uma pequena participação, mas nos jogos a participação dela é um pouco maior, da feiticeira Triss, que ela tem uma espécie de paixão platônica ali pelo Geralt, ela não é correspondida, ela acaba se tornando uma grande amiga dele. E no caso da série em si, ela é protagonizada pelo queridíssimo último Superman, o Henry Cavill, o que gerou uma grande comoção na internet, porque a galera tá muito impressionada com o figurino, com a adaptação tal do personagem, que ele tem uma estética muito particular, mas também tá muito impressionada com o físico do Henry Cavill, que ele deu tudo de si ali para fazer um bruxeiro bem forte. A série tem 8 episódios, a primeira temporada, e os episódios vão girar ali em torno da Yennefer, da Ciri e do Geralt, mostrando ali cada um vivendo no seu universo. Em algum momento o destino dos 3 se entrelaça. A segunda temporada a gente ainda não tem muitas informações, mas está programada para sair em 2021. Então eles estão se propondo muito a tentar fazer o possível para condensar uma história tão grande em poucos episódios. A gente não sabe se eles vão aumentar o número de episódios, mas a princípio, se forem 8 também, ou pelo menos 10, já tem que ser um esforço dobrado. O pessoal gostou muito dessa primeira temporada, mas vamos ver o que vai sair na segunda. A gente tá muito animado, mas
Bom, a internet tomou conta os memes tomaram conta da internet. Hoje em dia, o principal avaliador de sucesso de uma obra ou de rejeição são os memes, e houveram muitos, e eu gostaria que o Rafa deixasse alguns, mas ele não vai querer pesquisar pra vocês memes das pessoas elogiando a beleza do Henry Cavill, né, Rafa? Não! Mas agora, fora de brincadeira, eu e o Rafa assistimos o primeiro episódio juntos. E aí, Rafa, daquele primeiro episódio, o que você achou? Qual foi a sua impressão? Eu gostei. Eu conheço pouco do Geraldo Brucheiro. Eu conheço bem pouco. Eu não joguei nenhum dos jogos. Eu até tô pra jogar. Mas, assim, a qualidade tá incrível, o visual tá incrível. E talvez eu tenha gostado, assim, eu vi pessoas que não gostaram tanto, mas eu acho que são mais pessoas que são muito mais fiéis aos jogos e tal. Eu, como não joguei, não tenho essa relação afetiva, eu achei muito legal. Eu fiquei com uma impressão muito forte, até comentei com o Rafa, que é muito Game of Thrones, mas realmente lembra muito, porque eu acho que essa temática não tem muito como você fugir da estética que foi estabelecida em Game of Thrones, mas se você for parar pra pensar, a história é muito particular de The Witcher, então ela tem uma personalidade muito própria, não é uma coisa que foi adaptada e foi lançada agora meio que pra seguir o rastro de Game of Thrones, ou pra segurar o hype, nem nada disso, né, Rafa? Acho que a maior diferença para as pessoas que gostam de RPG é que Game of Thrones, o personagem principal, né, assim, que ganhou mais destaque, que é o Jon Snow, ele é basicamente um paladino. Então ele segue aquela coisa do correto e tudo mais. Quanto o Geraldo, ele não é, ele é um bruxeiro, ele tem um caos dentro dele. Ele não é vilão, mas ele também não é um herói. Ele não é o herói que a gente conhece. Ele não é o Jon Snow, que tem a bondade plena. Então, essa é a maior diferença, apesar da estética, como a Babi falou, ser muito parecida, porque medieval é isso, não tem muito o que mudar. É ambiente sujo, com lama, aquelas roupas muito de couro, muita coisa. As pessoas andando a cavalo. Não tem muito o que mudar. O que tem que mudar é a essência do personagem principal, que nesse sentido não tem nada a ver com Game of Thrones, apesar de Game of Thrones também ter magia e tudo mais. Mas a gente não fica focado em um personagem com magia. No caso do The Witcher, o Geralt é o personagem principal, então ele tem essa parte, né? É o outro lado do medieval que a gente está vendo, que a gente não, entre aspas, não tinha visto até agora. É isso aí. Então vamos esperar para ver o que sai aí da segunda temporada. Por enquanto agradou bastante, com certeza, de longe. Eu não assisti, eu vi pequenos screenshots assim, mas eu acho que com certeza agradou. Se tiver chegado no pessoal lá da Polônia, agradou mais do que aquela primeira tentativa de adaptação. Espero poder falar mais sobre a segunda temporada ou outras curiosidades sobre The Witcher. Espero que vocês tenham curtido esse intensivão aqui. Eu fiz um resumão, né, porque é complicado falar sobre tanta coisa assim num vídeo de 10 minutos, em média. Então eu vou deixar aqui na descrição o link de um blog muito legal que eu achei, com um artigo gigantesco e onde eu me inspirei para tirar muitas das informações que eu passei aqui. Se vocês quiserem conferir lá, é bem legal. E é isso, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos também que estão amando The Witcher, ou com seus amigos que gostariam de conhecer a série, mas não se interessaram muito. De repente, depois desse intensivão aqui, eles se interessam. E não deixem de ficar com a gente em 2020, porque ainda vem muita coisa bacana por aí. Até mais! Vídeo do Geraldão Bruxeiro, take 1. Qual foi, cara? Geraldão. Geraldão.
Geraldo parece o nome de. Esse nome de amante no Brasil, tipo Ricardão.